fato interessante que a gente pôde registrar ali é a tortura que muitas vezes eles se submetem. Nós temos as imagens de um pai enfaixando os braços do menino com uma fita muito apertada, e em relato das pessoas que presenciaram a cena, diz que a mão do menino já estava ficando roxa, assim, de tão forte era a pressão. O menino reclamava para o pai e o pai continuava insistindo com aquele ritual que o próprio pai também tinha no seu braço. Inclusive o nosso guia Miguel, que é judeu, depois ao comentar a cena com os companheiros, ele mostrou as marcas que ele tem de ter feito essa prática também na sua adolescência. Diz que o menino ali na faixa de 11, 12 anos, eles já começam a fazer essa prática, incitando os meninos à fé, à penitência, a um amor maior a Deus. Fatos culturais que vale sempre a pena nós trazermos para vocês. Outro detalhe interessante aqui, pessoal, é que desde a entrada, os homens têm que seguir de um lado, as mulheres de outro. Tanto que difíceis lugares onde eu pude estar junto do Caio para fazer as filmagens, principalmente próximo do Muro das Lamentações. O lugar de oração das mulheres é um, o dos homens é outro. Então veja como que é a cultura deles aqui, realmente mulheres e homens separadamente em muitas circunstâncias. كتر كلام من اللي يقول للتاني حرام، ما بلاش كتر كلام من اللي يقول للتاني حرام. واللي معليك بتمثلني وبعيش لك وانت بتقتلني، يبقى حرام على مين؟ وبقويك وانت بتكسرني كأنك حالف تخسرني، ما تخلينا ساكتين. Depois de vocês verem esse rico material que foi gravado ali na ala masculina, como eu comentei, o nosso cinegrafista pôde estar lá, a ala feminina nós pudemos registrar apenas com fotos. Mas também foi muito prazeroso estarmos lá, embora como algumas mulheres reclamaram, o nosso espaço talvez seja uns 10% equivalendo ao espaço de que ocupa a ala masculina, já para mostrar para vocês a posição de igualdade de homem e mulher lá naquele lugar. Mas chegar no muro e ver todas as fendas que existem estão ocupadas por papeizinhos, por pedidos, por orações. Inclusive as pessoas do nosso grupo também, muitos levaram os papeizinhos e era difícil encontrar algum lugar para colocá-los. Mas alguma coisa nós registramos. Outra coisa que também nos chamou muita atenção foi a maneira de oração das mulheres que estavam ali, principalmente as do local. Essa forma mesmo de balançar o corpo, encostar a cabeça no muro, chegar a bater a cabeça no muro, colocam as suas mãos lá. São as mais diversas formas de expressar a sua fé, a sua oração, o seu amor a Deus. Tinha ali perto de nós uma mulher grávida, acho que de uns 7 ou 8 meses, com a Bíblia na mão, e ela lia, ela chorava tanto que as lágrimas dela escorriam nas páginas da Bíblia, já estava até molhado aquele papel de tanto que ela chorava. A gente não consegue entender, né? O que levava tanta comoção naquele momento, mas foram experiências que nós vivenciamos, testemunhamos, e aquilo que foi possível, as imagens estão aí para vocês verem. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لأ ماليش في دول. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة ده أنا لأ ماليش في دول. وماليش في الدمع ده ولا في الناس الشيانة، كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول. وماليش في الدمع لا 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 ولا في الناس الشيانة،
E depois de todo esse rico material gravado ali no Muro das Lamentações, é claro que a gente ainda teria muito mais, mas o nosso programa não ia se prender somente a essa visita. Então nós começamos praticamente a excursão pela cidade. E chegamos ali onde eles tinham uma escultura, um globo feito em metal, que eles chamam de Centro Mundial da Paz, e uma menção assim, um momento pedindo paz. E exatamente naquele lugar em que a gente sabe, né, que acontece tantas guerras, tantas coisas ruins, foi também interessante e ao mesmo tempo prazeroso registrar esse material lá. Também passamos rapidamente ali pelo Centro de Estudos do Torá. Vocês viram lá já naquela sala ali no complexo do Muro das Lamentações, que os homens têm vários desses livros, estudam, e ali em Jerusalém eles têm o Centro de Estudos. Aí eu perguntei para o Miguel, e para estudar esses livros, o estudo é feito junto, homens e mulheres? Aí ele falou, não. Os homens têm um centro de estudos, que é esse que vocês estão vendo, e o das mulheres é um outro local. Aí a gente até questionou, né, por que essa separação de homem e mulher, principalmente quando está relacionado às coisas de Deus. E aí o comentário que ele nos fez é o seguinte, que diz que muitas vezes a presença das mulheres ao lado dos homens acaba distraindo eles e impedindo essa concentração e esse contato direto com Deus. Então é por isso que eles fazem essa separação. Não sei, né, gente, agora se a culpa é dos homens ou é das mulheres dessa distração. Mas para eles é essa prática que eles usam lá e mais uma curiosidade para nós. Depois, circulando ali por Jerusalém também, passamos pelo Museu do Holocausto, também não visitamos, mas sabemos que é um lugar que guarda assim, uma tristeza muito grande, né? Em homenagem a todos os judeus mortos aí nas guerras mundiais, na primeira e na segunda. Então ficou só o registro ali da plaquinha do local. Cada lugar que a gente chega é um ponto para tirarmos foto e o pessoal ali valorizando. E mais um desses lugares foi o túmulo do rei Davi. Conhecemos ali a história do rei Davi, uma história tão bonita, até a ele que se atribui o livro dos Salmos. E o rei Davi é muito cultuado pelos judeus. Muito se fala na estrela de Davi, a gente vê esse simbolismo. E ali diante do túmulo de Davi, também nós vimos judeus expressando a sua fé, como nós víamos lá diante do Muro das Lamentações, balançando o corpo, balançando as suas roupas ali. E depois vimos também uma estátua grande ali de bronze do rei Davi, tocando a sua harpa, o pessoal querendo fotografar, querendo registrar, e mais uma cena que também valeu a pena passarmos por ali. Praticamente com esse material falando do túmulo do rei Davi, nós vamos dizer assim, encerramos a parte turística de Jerusalém,
porque não foi só isso que nos levou até lá. Além do turismo, nós queríamos também a parte religiosa, a parte cristã, a parte católica. E ali mesmo, muito próximo do túmulo do rei Davi, já nos foi apresentado um lugar que eu vou dizer para vocês que o coraçãozinho já começou a bater mais forte. É o lugar onde foi realizada a última ceia de Jesus e onde foi realizado, aconteceu o cenáculo, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Só de lembrar a gente já se emociona, imagina como que foi lá. Então vamos à nossa imagem de lá. Mais um lugar bastante significativo para nós. Essas construções aqui ao lado, essas janelas que nós estamos vendo, é considerado o lugar onde Jesus teria celebrado a última ceia com os seus discípulos, como nos narra o Evangelho, que ele foi ao segundo andar. E seria também o local do cenáculo, onde estavam reunidos os apóstolos, juntamente com Maria, e desceu sobre eles o Espírito Santo. E aí nós temos lá ao fundo um pedacinho de uma cúpula de igreja, que nós vemos a cruz e um galo em cima. Lá é o local onde, na casa de Caifás, onde Pedro negou Jesus por 3 vezes. Aí foi edificada uma igreja nesse local também. Depois de já termos visualizado o local externamente, é claro que entramos então nessa sala sagrada. É uma sala muito modesta, muito rústico ali o material, mas ali, como sempre, o Padre Célio fez conosco, conduziu um momento de espiritualidade maravilhoso. É isso que eu quero mostrar para vocês agora. Nós estamos no cenáculo, o lugar onde Jesus celebrou a primeira missa e instituiu a Eucaristia, repetindo com algumas coisas da época, algumas pedras no chão e as colunas da época de Jesus. Então, estando aqui, nós estamos pisando num lugar onde Jesus pisou, nós estamos sentindo a presença de Jesus aqui nesse local. Preparar o canto? Também. Da ceia, já em bacia comum, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Preste bem atenção em cada palavra que será proclamada. No primeiro dia dos ázimos, quando matavam os cordeiros para a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que vamos preparar para que comas a Páscoa? Jesus mandou então 2 de seus discípulos, dizendo: vão à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa onde ele entrar: o mestre manda dizer: onde é a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer a Páscoa? Então ele mostrará para vocês, no andar de cima, uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparem aí